Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luana Oliveira. Hoje nós iremos falar sobre diário de classe. Então, hoje nós iremos falar aí sobre o diário de classe, essa ferramenta tão importante para nós educadores. Esse assunto será dividido em duas partes, tá bom? Então, eu vou contextualizar para vocês o que é o diário de classe, para que ele serve e a sua importância. E para que o vídeo não fique muito longo, nós teremos a parte 2, que sairá no final da semana, que aí sim vai ensinar como preencher essa ferramenta, tá bom? Então vamos começar o nosso conteúdo. Bom, aqui para vocês eu trouxe a resolução 16 de 31 de janeiro de 2020, que fala lá no artigo 1 que o diário de classe se constitui de um instrumento legal de registro das atividades diárias desenvolvidas em sala de aula pelo professor junto aos discentes, envolvendo os apontamentos dos conteúdos trabalhados, das avaliações e da frequência dos estudantes, permitindo o acompanhamento do rendimento escolar nas diferentes áreas do conhecimento. Então, por aqui a gente já consegue entender que o diário de classe é uma ferramenta legal, uma ferramenta obrigatória, que deve sim ser preenchida e deve ser cobrado, né? É um documento sério, um documento que deve ser levado a sério dentro dessa sua importância, né? É um documento que pode aí ser utilizado para fins legais. O que é o diário de classe? Para contextualizar o que é o diário de classe, nós estaremos utilizando a resolução número 16, tá? De 31 de janeiro de 2020 e a Secretaria do Estado de Educação, tá? Que vai falar o seguinte, que o diário de classe é um documento de escrituração escolar coletivo no qual devem ser registradas sistematicamente as atividades desenvolvidas com a turma, o resultado do desempenho e a frequência dos estudantes. Existe a necessidade de acompanhamento sistemático com vistas à manutenção dos estudantes na escola e da evolução de sua aquisição de conhecimento. É fundamental o correto registro de frequência e do processo de aprendizagem dos estudantes ao longo do ano letivo. Seu preenchimento é de competência exclusiva do educador, que deverá mantê-lo sempre atualizado e organizado. Os diários de classe devem ser mantidos em local apropriado na secretaria da escola ou ali guardado no armário da unidade, né, da sala de aula, de forma que assegure sua inviolabilidade, né? Então, ele não pode ser alterado. Ninguém pode vir com uma caneta e preencher algo ali no diário, né? É um documento que ele deve ser mantido de forma sempre atualizada, organizada, não pode molhar, não pode rasurar, não pode rasgar, né? É algo sério. Registros devem ser realizados diariamente. Lá no artigo 3, ainda ali na resolução 16, vai falar que as informações contidas no diário de classe serão utilizadas para a geração de documentos de escrituração escolar, para a geração de relatórios de acompanhamento de frequência e outras finalidades. Ou seja, a partir do diário de classe, nós também podemos colocar aí a frequência da criança nos relatórios descritivos, que são os relatórios individuais das crianças, tá? Então, por isso, da importância de manter esse documento sempre bem feito e bem elaborado, de forma que você não coloque falta ou presença numa criança que não estava presente na unidade, né? Isso aí pode acarretar danos sérios para o professor e para a escola no futuro, tá bom? No artigo 4, ele diz que caberá aos integrantes da equipe escolar, ao diretor de escola, no âmbito de suas atribuições, orientar, supervisionar e acompanhar o registro e a inserção dos dados e informações sobre responsabilidade dos docentes. Então, cabe sim o diretor, o coordenador, ficar acompanhando esse diário. Tem coordenador que tem a mania de fazer o seguinte, ele pega o diário, entrega para você e se vira, né? Ele não te fala exatamente como preencher, você realmente já tem que nascer sabendo, né? E aí você vai escrevendo ao longo do ano e ele pega esse diário só no final do ano. Passou os bimestres, passou os semestres,
e ele não olhou. Chega no final do ano, aí se observa que tem erros nesse diário, e aí você precisa refazer o diário inteiro, e isso não é legal. Então é importante que o coordenador, ele se atente, né, o diretor se atente a ficar olhando, né, supervisionando esse diário, essa escrita, para que não haja nenhum problema no futuro, tá? Assegurar que os dados de frequência e os resultados de avaliação internas bimestrais e finais dos estudantes estejam sistematicamente disponibilizados no prazo máximo de 10 dias úteis. E C. Adotar as providências necessárias quando o estudante apresentar baixa frequência nos termos da lei. Agora nós iremos falar sobre as instruções gerais para o preenchimento, tá? Do diário de classe, e isso foi retirado aí da Secretaria Municipal de Educação. Então, quais são as orientações que eles trazem para nós, tá? Então, preencher as informações da capa do diário e todos os campos internos com a cor de caneta azul, tá? E aí eles pedem azul ou preta, tá bom? E somente utilizar a caneta, tá bom? Então, não se deve passar uma caneta vermelha, não se deve, digamos que você começou a preencher com caneta azul, você não deve preencher o restante com caneta preta. A mesma caneta que você começou a preencher deve ser a caneta que você vai finalizar, porque senão tem variação de tinta de caneta e isso não é interessante, tudo bem? Então, são pequenos detalhes que precisam aí ser seguidos, tá? Preencher os nomes dos alunos sem abreviar, de acordo com a listagem fornecida pela secretaria da escola, a chamada, o EOL, tá bom? Pois a mesma é feita mediante a certidão de nascimento. Os alunos matriculados no decorrer do ano darão prosseguimento à lista. Então, digamos que você já tem a lista preenchida aqui no seu diário, já preenchida aqui com o nome, e as crianças irão entrando. Então, você vai colocando essas crianças ali no final da fila e elas irão entrando, tá? Todos os professores deverão seguir a mesma sequência fornecida pela secretaria. Se você recebeu a chamada, naquela ordem, é aquela ordem que você irá preencher o seu diário, tudo bem? Registrar a frequência dos alunos colocando um C para o comparecimento e para o aluno que faltar, um F, tá? Nós não utilizamos a letra P de presença, tudo bem? Então, um C ou um F. A chamada deve ser feita no início ou durante a aula, lembrando que o diário deve ser preenchido diariamente, por isso que ele se chama diário, tá? Então, diariamente, você irá preencher o seu diário. Não deixe para fazer no final da semana, não deixe para fazer no final do bimestre, isso não é correto, tá bom? Se o aluno faltar ou houver um atestado médico, peça ali para que a família de imediato entregue o atestado para a secretaria ou coordenação e não retenha o atestado em sua posse. Os conteúdos devem ser relativos e associados aos conteúdos do planejamento e proposta curricular e, se necessário, adaptar o planejamento constantemente, sendo visado no diário de classe pelo coordenador pedagógico. Então, sim, as atividades e as propostas devem ser colocadas aqui no diário de classe também. Qual foi a proposta que você teve para aquele dia? E tudo isso tem que ser embasado ali na proposta curricular. Então, também entra ali os campos de experiência da BNCC, tá bom? A frequência do diário de classe deverá ser vistado pelo diretor ou vice-diretor. Então, todas as folhas, eu vou abrir aqui uma para vocês verem, tá? Todas as folhas, elas têm aqui o visto da autoridade escolar, tá? Que é a autoridade escolar, deve vistar o diário em todas as folhas. Assim, ele está colocando ali a ciência de que ele concorda com tudo que foi colocado, que ele está de acordo ali com o docente sobre as informações prestadas, tá? Todos os campos em branco deverão ser anulados. Então, finalizei ali o mês, eu vou lá e risco todos os campos que ficaram em branco, de forma que ninguém consiga mais incluir nenhuma informação no diário de classe, tá?
Utilizar a mesma cor de caneta, azul ou preta, até o último momento, tá bom? Não é permitido nenhum tipo de rasura nos diários de classe, nem a utilização de corretivos de qualquer tipo. Então, não adianta o professor vir com aquela borracha que apaga caneta, corretivo, caneta que apaga com borracha, acaba tirando toda a veracidade aí desse documento, não é interessante, tá bom? O total de falta dos alunos deve corresponder ao número de faltas apontados no campo de frequência. Os sábados letivos devem ser contados como aulas previstas e aulas dadas para todas as turmas e devem ser registrados no campo de observação correspondente a cada bimestre, tá? Vamos pensar no seguinte, o diário de classe, ele corresponde aos dias letivos, ou seja, você não vai incluir sábado e domingo no diário de classe, porque sábado e domingo não tem aula, tudo bem? Porém, se em calendário oficial tiver um sábado letivo, esse sábado deve entrar aqui, tudo bem? Ele deve entrar aqui como um sábado letivo e lá onde você coloca as informações das atividades propostas, deve entrar sim a proposta para aquele dia, tudo bem? Então fiquem atentos ao calendário oficial. Por isso que a gente tem que fazer o diário com muita calma. Às vezes você acaba não colocando o sábado letivo e aí tá faltando informação. Eliminação, como transferência, evasão, remanejamento, desistência, você deve passar um traço e datar a partir da comunicação da secretaria. Então, você vai colocar a sigla, desistência, transferência, remanejamento, evasão, você vai colocar a sigla e passar um traço a partir da data de saída do aluno, da criança, ou você escreve mesmo transferido, desistência, evasão e passa um traço. Mas é importante que você não continue colocando falta para a criança, né? Então você realmente precisa sinalizar no seu diário o que aconteceu para aquela criança não estar mais com você. Anotar a data da transferência do aluno em frente ao seu nome na lista de chamada de acordo com as informações da secretaria. Preencher no campo de presença as letras TR após passar um traço até o final de todos os campos, caso o aluno seja transferido durante o bimestre, que é o que nós acabamos de falar. As aulas previstas e dadas devem ser correspondentes ao quadro da secretaria. Não é permitido incluir folhas no diário e nem substituir folhas por outras diferentes das que foram danificadas, né? Existe sim aí professores que utilizam ainda o diário físico, que tira aqui o grampinho e substitui por outra folha. Só que vocês precisam entender que é de fácil percepção essa troca, né? Nós conseguimos verificar essa troca, né? Então, isso também é você estar danificando um documento oficial. Então, isso não se deve fazer, tá? No campo de frequência, as datas devem ser em ordem crescente, conforme calendário escolar recebido, e se houver erro na sequência, deve ser feita ressalva. Os diários deverão permanecer dentro dos armários dos professores ou na sala dos professores, não sendo necessário o professor retirá-lo da escola e permanecendo à disposição da unidade escolar. Então, o diário de classe não deve sair da unidade, né? O professor não pode pegar o diário de classe, colocar na sua mochilinha e levar para casa para fazer. Então, é importante que esse diário esteja sempre à disposição ali da coordenação, da direção. O registro do conteúdo deve ser correspondente de acordo com a data da chamada. É necessário datar os conteúdos, não deixando espaços em branco e nem utilizando nuvens nos campos do diário de classe. Não deixem nenhum espaço em branco, não pule linha, não utilizem nuvens nos campos do diário. O fechamento dos campos do diário de classe e bimestre deve ser encerrado sem deixar nenhum espaço em branco aberto. Caso aconteça algum erro, devem ser feitas ressalvas em todos os erros ali nos campos do diário de classe, tá? Todas as ocorrências dos alunos devem ser devidamente registradas pelo professor no campo de registro e observação do professor, tá? Então, tá de atestado? Precisa colocar lá que a criança tal, nome completo, está de atestado de tal dia a tal dia, por isso as faltas foram justificadas, tá?
O diário de classe do professor e todas as informações fornecidas nele são de responsabilidade do professor, podendo este ser advertido pela direção caso haja divergência de informações e relapso com o documento ou a falta do preenchimento e preenchimento incorreto. E aí nós chegamos, enfim, e como preencher o diário de classe na prática? Lembrando novamente que eu estou falando do diário de classe físico, tá? No próximo vídeo que sairá no final dessa semana, mostrar na prática como nós preenchemos esse documento de forma simples, de forma bem explicativa passo a passo, para que não haja dúvidas, tá bom? Esse vídeo aqui foi falando então do conteúdo, contextualizando uma visão aí de datas, de leis, né, conteúdo mesmo. E o próximo vídeo nós iremos falar da prática, tá bom? Eu espero que tenha contribuído. Até a próxima!